Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Meus amigos, nesta edição vamos falar bastante aí sobre mais um dia de treinamento do Vasco da Gama, lá no CT Moacir Barbosa. O Vasco que vive semana de preparação para o jogo contra o Atlético Goianiense, que será certamente aí a quarta vitória consecutiva do Vasco da Gama, se Deus quiser. A gente vai trazer novidades aí do departamento médico aí com relação a alguns jogadores, informações boas, a gente ganhando 2 reforços aí. A gente vai explicar para vocês e vamos falar bastante sobre a situação da festa do Felipe Coutinho amanhã, quando que o Felipe Coutinho vai estar apto, né, para poder estrear. Vamos falar muito aqui sobre a situação de Souza e também de Alex Teixeira, que hoje fizeram atividades físicas no CT Moacir Barbosa, o Emerson Rodrigues e tem atacante chegando aqui no Rio de Janeiro. E no final a gente vai dar uma pincelada nessa situação da 777, aí com relação à venda desses 31% da SAF, porque hoje a justiça americana embargou essa situação. A gente vai falar muito aqui sobre tudo isso, tá? Então coloquem atenção, tá? Porque aqui é sem maquiagem, é sem sacanagem. Aqui o nosso canal é sério e a gente não sonega informação. Bom, o seguinte, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Atlético Goianiense. Uma vitória que pode deixar o Vasco da Gama a 3 pontos da zona da Libertadores. Uma vitória que seria uma meta significativa ali para o nosso treinador Paiva, porque é muito tempo que o Vasco não conquista 4 vitórias em sequência num campeonato brasileiro. E o Paiva recebeu boas notícias do departamento médico hoje do Vasco da Gama. O Dimitri Payet hoje fez um novo teste. O Payet tá bem, tá treinando, tá? Normalmente, graças a Deus, tá recuperado. E as notícias boas não passam por aí. Não param por aí, melhor dizendo. A situação do Paulinho, tá? E do Jair, cada dia que passa, evoluindo mais e mais clinicamente. 2 jogadores aí que vão reforçar o Vasco já no mês de setembro, pessoal. Então isso é muito, muito bom, né? A gente ter esses 2 jogadores que também estão fazendo falta. Para o jogo aí contra o Atlético Goianiense, a CBF estabeleceu que Matheus Delgado Candansan, tá, apita Atlético Goianiense e Vasco. Aquele último árbitro do jogo entre Vasco da Gama e Fortaleza, que o Vasco venceu por 2-0. Ele até apitou bem. Bom, hoje o Vasco fechou mais um negócio aí. Saída do jogador Ulisses, né? O Ulisses indo para o Nacional de Portugal, né? Um jogador que a gente colocava muita fé, mas pegou um momento muito conturbado aqui no Vasco. O Vasco fica com 35% dos direitos econômicos dele para uma futura venda. O Ulisses indo aí para o Nacional de Portugal. Bom, agora a gente fala aqui sobre a situação de reforços, a começar sobre essa situação do Felipe Coutinho. Isso mesmo, pessoal. É o seguinte, amanhã às 11h11 da manhã, tá? A gente terá a festa do Felipe Coutinho, tem que ser comemorado, segue o baile, os portões serão abertos 9 horas da manhã. O mais importante ainda do que a festa
é que o Coutinho foi registrado hoje no boletim informativo da CBF, tá? E vai estar em campo no dia 17 contra o Atlético Goianiense. Informação que o Coutinho viaja para Goiânia. Então é o seguinte, a gente provavelmente vai ter em campo Paê e também o Coutinho. Olha só que dupla. O Vasco também corre para poder regularizar o Souza e o Alex Teixeira. Pode ser que na hora que eu conclua aqui este vídeo, os dois já estejam aí inscritos aí no boletim informativo da CBF, no BID. Hoje, tanto o Souza quanto o Alex Teixeira já começaram a fazer aquelas avaliações médicas, né? Eles fazem os exames médicos, dando tudo certo aí, são apresentados e registrados aí. As informações que a gente obteve, que os exames médicos deram tudo certo, então a qualquer momento eles podem ser aí anunciados. Bom, o seguinte, expectativa também, porque o nosso Emerson Rodrigues, recentemente contratado, também vai se juntar ali ao Coutinho, ao Souza, ao Alex Teixeira, perfeito? E é um jogador que eu estou colocando muita fé, que chega ali para disputar a vaga com o Adson. Ele é tão bom quanto o Adson, tá? Vai ser uma briga muito interessante. Bom, sobre a situação ainda de reforços, o Pedrinho falou que pretende preencher 2 lacunas ainda. Isto não significa que vai chegar 2 reforços. Ele disse que pretende preencher ali 2 funções no campo. Uma delas é a situação de zagueiro. A gente tomou conhecimento que a zaga do Vasco virou prioridade aí. A negociação com o André Ramalho não deu certo, ele fechou lá com o Corinthians, um contrato de 2 anos e meio para ganhar 800 mil reais. O Vasco tenta aí um novo zagueiro. Bom, e não para por aí, tá? Informação que veio hoje, agora na parte da tarde, é que o Andrés Vombergar viaja aqui para o Brasil para resolver o futuro dele. Ele é um jogador que tem proposta do Vasco da Gama, tem proposta também do Grêmio, tá? A gente está muito confiante que esse jogador, Pedrinho já está negociando com ele há mais de uma semana. Ele finalmente chega aqui no Brasil para resolver o futuro dele. Esse jogador acertando aqui com o Vasco da Gama é uma contratação sim de impacto. É um jogador que a gente conhece aí de longa data aí do São Lourenço, estava lá no Al Ittihad Calba. É um jogador que tem mais recursos técnicos do que o Vegete, com as bolas nos pés. É grandalhão, mete muito gol de cabeça, tem uma impulsão também extraordinária, mas é um jogador que tem mais agilidade com as bolas nos pés. Tem mais explosão do que o Vegete, né? Então, assim, é um cara que vai ser uma baita de uma sombra ali para o Vegete e vai dar uma opção, um leque aí para o treinador, para ele tentar colocar também um esquema com 2 atacantes, né? A coisa que ele não pôde fazer porque o Cleiton era abaixo da média. Bom, o seguinte, a gente fala aqui também sobre essa situação da 777 Partners, a gente fez um vídeo sobre isso hoje, tá? E só para enfatizar aqui, a justiça norte-americana, ela simplesmente embargou a venda dos 31% lá. Aí CAP, tá? Ela tá respondendo hoje pela 777, porém, mais 2 fundos aí que têm créditos a receber da 777 querem as ações dos clubes da 777 Partners, tá? O fundo da Obra Capital e o fundo inglês da Landhall. Você imagina se o Pedrinho não tivesse ingressado com essa ação, iam chegar aqui no Brasil e iam penhorar as ações da Vasco SAF. Você vê como é que é a situação. A verdade aí prevalecendo. De noite a gente vai falar muito sobre isso, tá? O julgamento que ia ter hoje foi tirado de pauta e colocado aí sem data definida ainda, tá? O desembargador pediu para
o escrivão marcar a data. Agradeço aí pela atenção, a data do julgamento. Agradeço pela atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!